Fala pessoal, esse aqui é o capítulo 4, Quanto Saber o Quanto Comer. E vamos continuando. E agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue encontrar a quantidade de energia que o nosso corpo gasta só por existir. Vamos lá? Blup, blup. Existe uma calculadora online, existem várias. Essa aqui eu gosto bastante, eu acho que ela. Uma vez eu fiz alguns testes mais precisos e gostei muito do resultado dela. Então, eu vou colocar o link na descrição. E aqui é só preencher os dados, vai preenchendo e vocês vão ver o resultado daqui a pouquinho. Então, vamos lá. Masculino, minha idade 41, 72 quilos, 76. Aqui é, aqui é um pouco irrelevante e não precisa colocar, tá bom? Eu tenho a minha porcentagem, que está um pouquinho abaixo de 11, mas vou colocar 11 e vou calcular. Olha que interessante, ele vai te dar um monte de informação. Mas o principal é essa quantidade de calorias, você vai ver que ela é meio alta, porque ele levou em conta a quantidade de exercício. Mas isso aqui é muito relativo, o quanto cada um vai fazer de exercício e tal. O que a gente precisa focar é o seguinte, ó. Basal Metabolic Rate é a nossa taxa basal metabólica, que é o quanto nosso corpo gasta só por existir, só por dormir. Então, se você não fizer nada, ficar derretendo no sofá só vendo filme, você vai gastar essa quantidade, 1750. Mais para baixo, aqui ele coloca as fórmulas, é bem interessante. Ele usa várias fórmulas para chegar nesse resultado. E aqui tem os macronutrientes que ele sugere. Eu vou pegar, aqui nós temos a questão também de manutenção, mas também temos o cutting, que é para você secar e dar aquela definida, e o bulking, que é você aumentar a quantidade de músculo. Eu vou pegar essa de cutting, porque o meu foco, para mim, particularmente, ele está sempre relacionado com secar e ter definição. Então, eu vou colocar esse cutting aqui para mim, que é mais ou menos o que eu faço, tá? Mas o importante mesmo disso aqui não é a precisão. A precisão, ela vai fazer vai ter um peso lá no final, quando você quer fazer aquele final do final. O importante é você ter uma meta e controlar ela e seguir isso até um período e conseguir levantar os dados e ver o que aconteceu. Como é que eu vou fazer isso aqui virar, por exemplo, a sua dieta? E como é que isso aqui vai fazer todo o resto acontecer? Eu vou pegar o Excel e eu gosto de fazer isso aqui e passar para as pessoas isso aqui, porque isso te dá um feeling e uma percepção muito diferente do que tem de macro cada alimento e vai te dar uma nova perspectiva de como as coisas funcionam. Então é relativamente simples montar essa planilha. Vou colocar aqui, ó, a segunda linha, alimento, colocar calorias, proteína, carbo e gordura. Aqui eu vou mesclar e vou colocar, não, vou colocar antes, inserir e quantidade. Aqui eu vou colocar por unidade de quantidade. Vocês vão entender rapidinho o que acontece aqui. Aí que eu vou colocar total, total parcial. Então, eu vou colocar a minha dieta. E aí vocês vão entender como é que a coisa funciona. Eu como por dia 6 ovos. Então, ovo 6. Como é que eu vou saber quanto que tem de macronutrientes e de calorias, por exemplo, um ovinho fofinho? Eu venho aqui, e aqui nesse site, Fat Secret, ele tem uma boa referência da tabela nutricional dos alimentos. Então, eu vou colocar ovo grande. Eu consumo aquele ovo jumbo, que ele é maiorzão. Blup.
E aqui ele já vai te dar as calorias e o que a gente precisa. Então, quanto que eu tenho de caloria aqui? 74. Proteína, gordura. Vou colocar na gordura, carbo. Coloco no carbo e proteína, que é o principal quando a gente pensa em consumir ovinho. Eita, proteína. E aqui a gente vai montar o parcial. Como é que a gente faz? Eu coloco igual, coloco a quantidade, aperto F4 para ele travar sempre nessa célula, vezes calorias, por exemplo. Então, se eu pegar aqui e arrastar, perceba que ele vai sempre fazer esse cálculo pela quantidade. E aqui eu consigo colocar sei lá, colocar 1, 2, 3, 4, total. E aqui a gente vai colocar o target. É, target. Como é que é target em português? Vou colocar target. Então, calorias vai ser a soma. Ops, eu estou pensando em comida. Soma desses carinhas aqui. E aqui, se eu arrastar, eu acho que ele já vai fazer certinho. Tá bom. O meu target é 1750. A proteína, vamos ver quanto que ele ficou. Não vou bater isso aqui não. Gordura e carbo. Tá bom. Ficou com a formatação lá do site, mas está tudo bem. Então eu tenho o meu target e o total. Whey. Eu consumo 3 quantidades de whey. Vou colocar whey, chocolate, growth. Não é assim que escreve growth, né? Tem um whey, chocolate. E faço a mesma coisinha, ó. Proteína, 23. Carbo e gordura, 2. Vou fazer a mesma coisa para esse carinha aqui. Vezes a quantidade. Aqui, ó, tá começando a subir. Então, só de ovo e whey, eu já consumi 800 calorias. Arroz, feijão, aveia, leite. Vamos ver, o arroz. Eu consumo por dia 200 gramas, 100 em cada refeição. Arroz branco. Aqui eu faço a mesma coisa. Gordura. O feijão. Feijão carioca. Na verdade, são 160 e 100, 240. Eu consumo um pouquinho menos de arroz e mais de feijão. Vamos lá. Veja que aqui eu estou tratando a unidade, por exemplo, um ovo ou uma dose de whey. No caso do arroz, a unidade que eu estou tratando é 100. Então eu preciso pegar esse carinha e dividir por 100. E depois fazer a mesma multiplicação que eu fiz anteriormente. E aqui é a mesma coisa. Então, F4 para travar, dividido por 100 vezes. Interessante. Então, ó, 1.200. Aqui eu vou colocar a diferença.
que vai ser este, este menos este. Aveia. Aveia, flocos. Aveia é calórico. Caramba, hein? Eu consumo 90 gramas por dia. Proteína, carbo, gordura. E leite. Leite, eu consumo uns 100 ml por dia, hein? Ou mais. Leite desnatado. Tá bom, aqui tá por 200, não tem problema. Então, coloca aqui a quantidade, gordura, carbo. Ó, o leite tem uma quantidade interessante de proteína. Quando eu for fazer a relação do leite, eu ponho sempre pela quantidade que eu levei em consideração. E a aveia, sapeca. Aveia, sapeca. Aí, dividido por 100 vezes. Tá vendo? É a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver como é que tá esse panorama, ó. O meu total aqui, 1.500. Eu ainda tenho 183. Legal, tô dentro. Então, eu não bati nada, tá vendo? A minha dieta, ela tá. É isso aqui que eu como por dia. E assim, dificilmente eu saio dessa dieta. Ah, não, tem a carne ainda. Ixi, bife. Então falta o bife. Vamos ver aqui. Bife, carne de vaca. Cá, 100 gramas é. Acho que faz. Nada. Ó, que interessante. A carne não tem nada de carbo. É só. Sei lá. Eu acho interessante isso. Então, vamos ver. Dividido por 100 vezes. Legal. Ó, olha que interessante. Eu passei. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu só ficar olhando a televisão o dia inteiro e não fizer nada, eu comendo isso aqui, eu vou engordar. Bem devagarzinho, mas eu vou engordar. É por isso que as atividades físicas, o treinamento, a musculação, aí que ela começa a ter um papel muito fundamental para isso aqui acontecer. Para isso aqui não acontecer, no caso. Então, com base nisso, porque é legal vocês montarem o que vocês gostam de comer, pegar, fazer essa proporção, entendendo o que está acontecendo, vendo o total acontecer, e aí vocês vão ter autonomia e liberdade de montar a dieta que vocês vão fazer. Mas é claro, a gente vai fazer uma dieta em um ciclo, né? Por exemplo, 3 meses. Faz essa dieta e no final desse ciclo, desse período, é que vocês vão fazer alguma alteração. Porque isso aí detém um tempo, demora um pouco para aparecer. Então vocês têm que seguir com controle. Aí vocês vão ter uma autonomia e uma precisão muito grande em como está esse processo do protocolo fitness que vocês estão fazendo. Agora, com isso aqui em mente, a gente precisa encontrar um déficit calórico para a gente emagrecer. Então, partindo do basal, o meu é 1.750, então déficit, ele tem que ser, no máximo, 20% do seu basal. Por que isso? Porque se for mais, você vai estressar seu corpo vai querer matar você. Ele vai querer te destruir, porque o corpo fica extremamente estressado quando você mexe na comidinha dele. Então, como é que seria isso aqui? Eu vou fazer 1.750 vezes 0,2, que dá um déficit 350.
Então, se eu não fizesse atividade física, eu precisaria comer, alterar essa caloria aqui para, não, para menos, para 1.400. Então, para eu conseguir emagrecer sem fazer nada, só existindo, eu precisaria de 1.400. E aí eu faria esse emagrecimento. E a gente tem aquela relação lá de 7.700 quilocalorias para perder 1 quilo. Então, se eu pegar esse cara aqui dividido por este, eu teria que fazer esse déficit por 22 dias para emagrecer 1 quilo. Eu, particularmente, trabalho com um déficit de 500 calorias. Mas nem sempre isso acontece. Mas assim, como eu já estou num período de manutenção, para mim é mais tranquilo. Mas esse target de 20%, ele é muito interessante. Porque ele vai fazer você emagrecer com tranquilidade. Você tem vários benefícios de emagrecer de uma forma lenta. Mas esses benefícios eu vou tratar no próximo tópico. Então, é importante que vocês reflitam, aprendam a fazer isso, vale a pena. Vocês vão ter aí um outro panorama e uma habilidade muito grande de mexer na própria dieta e fazer ajustes e ver o que vocês podem, por exemplo, se enjoa de uma comida, como é que vocês podem substituir por outra. Tá aqui, é assim que funciona. Tá legal? Então é isso, até o próximo tópico.